noite nós estamos recebendo o Sebastião Neto, advogado trabalhista, para nós tratarmos de alguns assuntos. Porque hoje é tudo muito delicado. Sabe aquela história do mimimi, que não pode nada, tudo é preconceito, tudo é assédio moral? Não, não é bem assim não. Sebastião, boa tarde. Boa tarde, Fabela, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tem regras, né? Tem, e inclusive poucas pessoas sabem, mas você já sabia disso inclusive, que o empregador, ele tem o poder, é um poder que ele tem de criar regras, criar normas para dentro da sua empresa. E inclui uma vasta possibilidade de normas desde que não esteja previsto na CLT, como uma proibição. Igual tudo que tem na CLT, que tem margem para o empregador poder estabelecer limites e regras, ele pode por meio de um regulamento interno. Por exemplo, eu não posso ir lá e desmanchar uma lei que está na CLT, mas eu posso criar regulamentos dentro da minha empresa de como o colaborador deve proceder. Isso mesmo, até porque a CLT e também as normas regulamentadoras não tem a competência, mas não tem a possibilidade, a previsão de prescrever tudo. A gente tem que pensar que a CLT é de 1943, vai fazer 80 anos. E de lá para cá muita coisa mudou, muita dinâmica de trabalho mudou. E a CLT também não tem regra específica hoje sobre o uso de celular. Tem alguns tipos de atividade que o funcionário não pode ficar o tempo todo no celular ou não pode ficar em momento nenhum, porque ele dispersa para o atendimento do cliente. Vestimento, uniforme, o tipo de vestimento, o tipo de roupa que é adequada para aquela função. Isso não está na CLT. Eu ia falar justamente dessa questão da vestimenta. Porque a gente tem, sim, algumas situações em que as meninas chegam com uma roupa que na época que eu comecei a trabalhar, lá no final da década de 80, você jamais poderia ir com uma roupa daquela para o trabalho. E hoje você vê as meninas que não tem essa informação. Aí se o patrão falar alguma coisa, é preconceito, assédio moral, assédio sexual. Isso aí, eu posso prever no regulamento? Pode. O tipo de vestimenta para cada tipo de atividade está dentro do poder diretivo do empregador. Por exemplo, tem algum tipo de atividade, até mesmo atividades específicas. A gente pode pensar em uma empresa que, por exemplo, é de sushi. O empregador pode exigir que as funcionárias vão vestidas com roupas oriental. Ele pode fazer isso, mas ele também pode escolher que dentro daquela atividade, da sua empresa, vai ter que haver um certo decoro. O problema que surge é esse. Se não tem regulamento interno e ele faz essa exigência verbal, abre margem para caracterizar um assédio moral ou um tipo de perseguição. Agora, se isso está claro no regulamento interno, já não tem essa margem. Outra situação que pode ser igual também, que muita gente pensa, mas nunca poderia fazer isso, é bafômetro, etilômetro em alguma empresa. Tem alguns tipos de atividade que o empregador pode exigir o teste do bafômetro. Vamos considerar, assim, em atividades que colocam em risco. Isso, justamente. É a questão do motorista. Justamente. Então, ele chegou ali, eu posso diariamente submetê-lo, não que ele esteja aparecendo. Justamente, aí que tá. Não poderia o tempo todo, porque poderia aí ter uma certa discriminação, mas agora o empregador pode, em cada chegada, todo dia, 7 da manhã, fazer com todos. Por quê? Porque vai dar segurança para o empregador, porque se sofre um acidente e não tiver essa constatação de que talvez estivesse embriagado, quem vai ter que ser responsabilizado porque é atividade de risco, e é muito difícil provar o empregador isso, vai ser o empregador, o patrão. Vai ter que pagar uma indenização. Então, para ter segurança, ele fala, na minha empresa, quando é contratado, vai ter diariamente vai ter que ser feito um teste de etilômetro, porque a atividade de vocês é essa. E aí ele vai conseguir trazer isso no regulamento interno e vai disponibilizar o regulamento interno para todos os funcionários que já trabalham e para todos os que chegarem e vão ter que ler, dar o ciente. E vai estar ali à disposição de tudo que é permitido ou não permitido na empresa. Igual, também eu já tive muitas ações de produtores rurais que têm dificuldade com o uso de álcool na fazenda. E isso não está na CLT, claro que qual justa causa é aplicável para isso. Então, também no regulamento interno, ele vai conseguir prever a pena. Outro ponto que não está na CLT e muita gente tem dúvida. Eu posso advertir, suspender e dar justa causa? Na CLT não tem previsão de advertência. Então, a pessoa não existe essa regra, mas essa regra pode ser criada pelo empregador, que vai dizer, se você cometeu um ato faltoso e for um ato leve, você é advertido. Depois, se repetir, você vai ser suspenso. Depois você vai ser mandado embora por justa causa. Porque se não tem isso, o trabalhador não sabe como proceder,
o empregador também não sabe, e fica esse dilema. Esse dilema. Fica num campo nublado que ninguém sabe como proceder. Então é por meio do regulamento interno que todo mundo vai ter clareza dos limites. E aí é o que a gente falou anteriormente. Também vai poder alterar no curso do emprego, no curso da empresa, porque a dinâmica muda. O que era permitido um tempo atrás já não é mais. Você mencionou aí a questão do álcool, e eu acho que é algo muito, muito comum para qualquer um, e aí cabe para homens e mulheres. Então vamos mencionar aqui, imagine lá na fazenda, no tanque de combustível, para fazer um abastecimento, que aí, às vezes a pessoa não está ali com o seu reflexo. Isso. Né? Aí pode fazer alguma coisa errada. Imagina o tamanho do prejuízo na hora de fazer uma mistura de calda, se ele não tem ali uma noção muito adequada em função de um excesso de álcool. E aí justamente isso do bafão, porque ele vai falar assim, não é o fato de você estar embriagado no trabalho, é o fato de você ter chegado embriagado. Porque o empregador pode exigir que os funcionários que cheguem para poder prestar serviço, que vai vender sua mão de obra, cheguem em perfeita condição. Porque ele vai depender daquilo para poder ter um bom trabalho e um bom resultado para a empresa. A empresa também não pode ficar à mercê disso. Aí se a pessoa tem problema com esse tipo de situação, e é muito comum também, tem como procurar tratamento, inclusive tem como aposentar-se se for dependente químico. Aí já é outra situação. Mas, via de regra, o empregador pode falar, ó, na minha fazenda, no meu estabelecimento, no meu tipo de comércio, eu vou exigir porque é atividade de risco, ou porque eu depender do que você fizer pode trazer prejuízo para você e para mim. Você vai falando aí, eu vou viajando na maionese aqui. Imagine lá na cozinha, porque daí pega uma pessoa que às vezes, no seu estado de alteração alcoólica, ela também tem um emocional alterado, e ela fazendo uso de facas, ela pode até se tornar uma pessoa perigosa ali naquele ambiente de trabalho. Pode, porque daí pode surgir alguma discussão e de uma pessoa que talvez no momento normal não teria uma atitude hostil, possa ter, e vai trazer prejuízo para um outro funcionário. E depois, quando isso chega na justiça, o empregador vai falar o que eu poderia fazer. E é muito comum que mesmo quando ele fala isso, vai ficar a cargo do juiz decidir se indeniza ou não. Agora, se está tudo no regulamento interno, já está regulado. Se teve a situação, foi constatado, aí não seria... Foi constatado, é aplicar a justa causa, e fica mais difícil essa pessoa reverter. Teve um caso recente que o trabalhador gravou a produção e gravou como era feita a produção rural. E ele divulgou esse vídeo. Ele foi mandado embora por justa causa. Mas porque o regulamento dele previa que não podia divulgar a imagem interna da empresa. Porque muitas empresas têm um know-how ou têm uma estratégia específica para aquela atividade. E se é compartilhado com terceiros, outros concorrentes vão saber daquilo lá. Gente, eu tenho com os meus clientes, não estamos falando de trabalhadores, com os clientes, que é a questão do sigilo, de não abrir. Eu tenho, vamos imaginar aí, ó, o Senar trabalha comigo. Eu sou obrigada a ter o sigilo, assim como o Senar também não pode falar dos meus projetos para outras. E isso tem como colocar no regulamento interno, que é um termo de confidencialidade. Você vai colocar confidencialidade. Outros casos que a gente vai falando, eu vou lembrando de casos que chegou na justiça. Funcionário que compartilhou senha com um colega de trabalho para ele fazer um trabalho específico. É justa causa. Ele não pode delegar um tipo de senha para um colega. Ele também não pode pegar documento que é da empresa e levar para casa, que chegou na justiça também, levou para casa, disse que era para poder fazer em casa. Não pode. O que é da empresa tem de ficar apenas na empresa, apenas se tiver uma autorização de um superior. Essa questão aí de fazer as horas extras por conta própria, isso aí também tem que estar regulado, aí, né? Esse é um ponto muito interessante que eu queria falar, que é para quem é produtor rural, porque a gente sabe que é comum na região, quando planta e colhe, tem que fazer hora extra. E em outros momentos na atividade rural, a gente sabe que o trabalhador fica ocioso, não tem o que fazer. E quando essas ações chegam na justiça, o empregador fala, doutor, mas ele ficou à toa, depois 3 meses à toa, 2 meses à toa. Só que se não tiver, à toa que eu digo de ócio, não tinha atividade para fazer, atividade é igual no plantio e colheita. Se não tiver no regulamento interno, esse momento que ele ficou ocioso, para a justiça, entende que esteve à disposição do patrão. Então, o período que ele ficou de hora extra, vai ter que pagar mesmo se o outro ficou ocioso. Agora, como regular? Tem como criar um banco de horas no regulamento interno, onde as horas extras que forem trabalhadas no período vão poder ser compensadas até 6 meses seguintes. Então, quando o patrão exigiu hora extra para poder no plantio ou na colheita porque é necessário,
o funcionário vai ter em outro momento um tempo de descanso para poder compensar esse trabalho extra por meio do banco de hora. E é só com o banco de hora dá para fazer isso, não tem outra possibilidade. E é por meio do regulamento interno. Sebastião, já 12:30, nós vamos voltar a falar especialmente do banco de horas dentro desse regulamento interno. Vamos sim. Eu te agradeço e a gente volta porque o assunto é interessante. Interessante. Obrigado a todos. E quem quiser saber mais informação, inclusive sobre o regulamento interno, pesquisar no Instagram, Sebastião Neto Advogado. Obrigado, Fabélia. Obrigado a todos.